Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Muitos voltando de férias, né? E graças a Deus o Senhor nos trouxe essa noite para adorar o nosso Deus. Janeiro é um mês interminável, né? Parece que não tem fim janeiro, né? Nós ainda estamos em janeiro, né? Mas glórias a Deus, queridos, porque o Senhor tem nos dado um tempo precioso na sua presença. Hoje pela manhã nós estivemos ali no sítio Santo Inácio. Oi. Onde nós estivemos com alguns irmãos que desceram as águas, que foram batizados. Quem esteve lá, né, presente, que passou aquele momento conosco, foi um momento muito precioso, especial. E eu digo para você que não esteve lá, sempre é importante a igreja estar presente nesses momentos especiais. O batismo é um momento especial, é um momento de celebração, é um momento de alegria, é um momento onde nós estamos ali junto com aquelas famílias, se alegrando, celebrando. Então, faça um esforço para participar da próxima vez, esteja conosco, momento de comunhão. Foi maravilhoso ali, aquele momento, né, especial que o Senhor Jesus preparou. Amém? Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Queria agradecer ao Senhor pela presença do Bira, da Solange, né? Eles estão conosco nessa noite, são amigos, não diria assim antigos não, porque eles são novos, viu? Mas eles estiveram aqui nessa igreja por um tempo, né? O Senhor levou eles para algumas cidades e agora eles estão retornando novamente, né? Então o Senhor tem os seus planos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. E vocês sempre serão bem-vindos aqui na nossa igreja, viu, Bira e Solange? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por essa chuva maravilhosa, Senhor. A chuva é bênção, vinda dos céus. Que o Senhor possa trazer essa chuva para refrescar, Senhor, o nosso povo, o teu povo que é sedento, Senhor. Sedento de água, Senhor. Essa terra que é quente, ó Pai, mas o Senhor traz o teu refrigério. Que o Senhor possa trazer também o teu refrigério sobre a nossa alma, aquietando, acalmando o nosso interior. Que a presença do Senhor Jesus possa ser manifesta, Senhor, nesse lugar. Que o teu Espírito Santo possa dirigir e guiar as nossas vidas, hoje e sempre. Essa é a oração que eu te faço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 36 ao 50. Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50. O texto diz assim, irmãos. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade,
quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhes os pés e ungia-os com um bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara, falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amara mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos o enxugou. Não me deste ósculo, ela porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O que você faria se você estivesse diante daquele que salvou você da coisa mais terrível que poderia acontecer à sua vida? O que você faria? Se você tivesse a oportunidade de encontrar ou de estar na presença dessa pessoa, qual seria a tua reação? Um dia desse eu vi uma mãe que teve um filho salvo por um policial. O filho dela estava engasgado, e o policial ali pegou o filho e conseguiu salvar o filho dela. E aí, depois a TV mostrou um encontro emocionante daquela mãe com o policial. Ela estava ali agradecendo ao policial, porque este havia salvo a vida do seu filho. Queridos, essa história aqui, contada pelo médico Lucas, ela é fabulosa. E ela nos traz muitos ensinamentos. Nos mostra que nós precisamos saber agradecer aquele que é capaz e que tem feito infinitamente mais coisas em nossas vidas que nós não somos capazes de medir ou de contar. A grande questão é: será que ainda nós brotamos no nosso coração, dentro de nós, o sentimento parecido com o dessa mulher, a ponto de se lançar, de se jogar aos pés de Jesus, manifestando a sua gratidão e a sua mais sincera adoração? Ou será que a presença de Jesus hoje, ela não faz tanta diferença, ou não causa nenhum tipo de reação na minha vida, que me faz me colocar numa situação cômoda? Às vezes a gente diz assim: eu já estou acostumado com isso. Existem certos costumes, queridos,
que não vale a pena a gente continuar neles. Mas o desejo do nosso Deus é brotar dentro de nós um sentimento como o daquela mulher, que foi capaz de romper com todas as barreiras e dificuldades que estavam diante dela, para simplesmente adorar a Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada no texto, queridos, do versículo 36. É interessante que o verso 36 diz que Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão a jantar em sua casa. A gente vê aqui algo muito incomum acontecer, pois os fariseus, eles não eram simpatizantes de Jesus. Os fariseus, eles rejeitavam a mensagem de Jesus. Se você voltar alguns versículos, nesse capítulo 7, você vai ver que os fariseus haviam rejeitado, por exemplo, a mensagem de João a respeito do batismo. E o texto diz lá no versículo 30 do capítulo 7, aliás, no capítulo 7, no verso 30, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Os fariseus eram inimigos declarados de Jesus Cristo, porque eles não aceitavam a mensagem de Jesus. Ou seja, algo estranho acontece aqui. Justamente um fariseu convida Jesus para jantar em sua casa. E aí logo vem à nossa mente quais seriam as intenções desse fariseu. Porque na verdade o convite não tinha o objetivo de estreitar os laços com Jesus. Aquele fariseu não queria mais aprender de Jesus, mas simplesmente ele convida Jesus para jantar na sua casa, para investigá-lo, para testar, para julgar, para encontrar defeito em Jesus. E é interessante também observar, irmãos, que naquela época, quando se convidava alguém para um jantar, era oferecido 3 coisas, era realizado 3 coisas na vida daquele indivíduo. Em primeiro lugar, quando se convidava alguém para jantar na sua casa, a primeira coisa que o anfitrião fazia era preparar um servo para lavar os pés do convidado. Porque naquela época, as ruas, elas não eram asfaltadas, elas não tinham calçamento, era na poeira, na sujeira. Ou seja, o anfitrião, ele preparava um servo para lavar os pés do convidado. Era a primeira coisa que o anfitrião fazia. E Jesus entrou naquela casa e ninguém lavou os pés de Jesus. Lavar os pés do convidado simbolizava uma boa hospitalidade. Ou seja, aquela pessoa que estava recebendo, ele estava demonstrando a sua boa hospitalidade. E de fato, o fariseu não lava os pés de Jesus. Outra coisa importante que acontecia é que quando o convidado chegava na casa, o anfitrião o recebia com um beijo na testa. O texto fala de ósculo, beijo. Ele recebia-o com um beijo na testa, dando as boas-vindas para aquela pessoa, dizendo assim: olha, você é bem-vindo na minha casa. Geralmente aqui no Nordeste, né, a gente pega na mão da pessoa, né? A gente dá um abraço. Mas lá naquela época, ele beijava a testa. O anfitrião beijava a testa do convidado. E Jesus entra naquela casa e ninguém beijou a testa dele. Isso demonstra claramente que Jesus não era bem-vindo naquela casa. Jesus entra na casa. Não lavaram os pés, não beijaram a testa dele. E havia uma outra coisa também que acontecia quando o convidado chegava.
é que eles ungiam a cabeça do convidado com azeite. Isso demonstrava, sabe o quê? O respeito que aquela pessoa tinha para com o seu convidado. Demonstrava a admiração, a posição, a importância que aquela pessoa tinha. E Jesus entra na casa de Simão, e ele não unge a cabeça de Jesus com azeite, demonstrando ali a falta de consideração, de respeito para com Jesus. Ou seja, a forma como Simão recebe a Jesus demonstra que ele tinha outras intenções. Mas algo inesperado acontece, que choca e chama a atenção de todos que estavam ali presentes. O texto diz, no versículo 37, que ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Ela adentrou a casa daquele homem. É interessante que o texto não diz o nome da mulher, apenas que ela era uma pecadora. Queridos, que nos evangelhos nós encontramos 3 fatos muito parecidos, e que às vezes a gente tenta ligar uns com os outros. Mas, na verdade, esses acontecimentos, eles são distintos. Essa mulher pecadora, descrita nesse texto, nessa passagem, o autor não tem o nome dela. Nós não sabemos qual é o nome dessa mulher. Simplesmente o texto diz que ela era uma mulher pecadora. Outra coisa também, o texto não diz que tipo de pecado essa mulher cometia. Se era uma fofoqueira, se era uma pessoa que comprava fiado e não pagava, enganava os outros. Mas é interessante que o texto nos mostra e nos dá sinais de qual pecado aquela mulher cometia, ou de quais pecados aquela mulher estava envolvida. Tudo leva a crer, meus amados, que aquela mulher, ela era uma prostituta. Ela era uma prostituta. Por quê? Por conta do perfume que ela carregava. Naquela época, meus amados, as prostitutas, elas usavam um colar no pescoço, e elas passavam perfume no colar. Esse colar era bem perfumado. Ou seja, ela usava o perfume para seduzir os homens. Quando os homens passavam perto da mulher, sentiam o cheiro, a fragrância do perfume. E por essa razão, acreditamos que essa mulher era uma prostituta, ou uma ex-prostituta, porque Jesus a salvou, a tirou daquela vida. Uma coisa importante também é que aquele não era o primeiro encontro de Jesus com aquela mulher. Tudo leva a crer que Jesus já havia se encontrado com aquela mulher. Jesus já havia salvo aquela mulher. Mas simplesmente aquela mulher teve o desejo de reencontrar Jesus, ao saber que ele estava ali naquela cidade, na casa daquele cidadão ali, daquele fariseu. E ao saber disso, a mulher entra naquela casa. Ela não entra ali para pedir a salvação a Jesus, mas simplesmente ela entra para agradecer e adorar ao Senhor. Quando você vai mais na frente, no versículo 48, o texto diz, Jesus falando para a mulher, os seus pecados estão perdoados. Mas quando você vai para o grego, no original, a melhor tradução seria, os teus pecados já foram perdoados. Demonstrando que Jesus já havia perdoado os pecados daquela mulher. Jesus já havia se encontrado com aquela mulher. E ela agora estava ali para demonstrar a sua devoção, a sua adoração ao Senhor. A questão é, o que aquela mulher foi fazer ali?
naquela casa, onde ela não era bem-vinda, onde, de acordo com a cultura daquela época, uma mulher entrar num recinto onde havia apenas homens reunidos, era algo que não podia acontecer. A cultura daquela época não permitia isso. Ainda mais por aquilo que aquela mulher era. Uma mulher de má fama, pecadora. Ela simplesmente entrou naquele lugar, porque o seu coração, o seu desejo ardente, era de adorar ao Senhor Jesus. No versículo 38 diz, demonstra tudo aquilo que aquela mulher fez. O texto diz, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Queridos, naquela época, as mesas não eram mesas como a gente utiliza nas nossas casas, onde a gente coloca uma cadeira, a mesa tem uma determinada altura. Naquela época, as mesas não tinham cadeiras. Os convidados sentavam em almofadas, as mesas eram baixas. E eles então sentavam naquelas almofadas que eram baixas. Quando eu li esse texto, eu ficava pensando, como é que essa mulher estava chorando nos pés de Jesus? Como é que ela conseguia derramar as lágrimas nos pés se Jesus estava de frente, sentado, ela estava debaixo da mesa? Claro que não. A mesa era baixa. Jesus estava no almofada, então os pés de Jesus estavam para trás. A forma como ele estava sentado. A mulher estava atrás de Jesus. E por trás do mestre ela chorava. E com suas lágrimas beijava os pés de Jesus. Interessante, irmãos, o texto diz que ela não se importou com as tradições, nem com os preconceitos que havia em relação ao fato de ser uma mulher. Ainda mais uma mulher pecadora. Aquela mulher nos ensina algumas lições preciosas sobre a verdadeira devoção e adoração a Jesus Cristo. A minha preocupação, meus amados, em vivermos em um ambiente, em vivermos naquele conceito de dizer assim, Jesus faz parte da minha vida, já faz parte da minha vida. Jesus já está comigo. A minha grande preocupação é acharmos que isso, que apenas isso, seja suficiente, que apenas isso nos deixe contente, simplesmente em saber que Jesus está comigo. A gente entra na presença de Jesus, a gente louva, a gente canta, a gente adora, mas muitas vezes, queridos, nós saímos e entramos na presença de Jesus sem sentir nada. Nós entramos e saímos da presença de Jesus e nada diferente acontece dentro de mim, na minha vida, ou dentro de você. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Porque demonstra e mostra que algo está errado dentro de mim. A partir do momento que você não sentir mais a presença de Jesus, a partir do momento que a presença de Jesus não causar um efeito dentro de você, tem alguma coisa muito errada com você. Muito errado. E algo precisa ser revisto. Vamos aprender algumas coisas com essa mulher. A primeira é que o texto diz que ela regava os pés de Jesus com lágrimas. Ou seja, as lágrimas daquela mulher
Já não eram lágrimas de tristeza pelo repúdio das pessoas. Não eram lágrimas de tristeza pelo fato das pessoas ignorar aquela mulher, repudiá-la. Mas era lágrima de alegria. Aquela mulher estava contente, feliz na presença do Senhor. Aquela mulher havia encontrado alguém que não a rejeitou, que a enxergou com um outro olhar, que conseguiu vê-la de uma outra forma, não como a sociedade a enxergava, uma prostituta, uma mulher da vida, um ser humano que não tem valor nenhum. E Jesus olha para aquela mulher de uma outra maneira. A palavra de Deus diz, meus amados, que Jesus veio ao mundo para dar dignidade aos rejeitados e desprezados pela sociedade. Jesus quebra paradigmas. Ele vai aonde a sociedade não via. Ele vai onde estavam os rejeitados, os leprosos, os gadarenos da vida que viviam nos sepulcros, abandonados, acorrentados pela sociedade, porque eles diziam: eu não quero esse cidadão perto da gente, ele precisa ficar isolado, distante. Jesus fazia questão de ir até os gadarenos da vida. Ele fazia questão de ir até essas pessoas. Tem um texto muito interessante em João 4,9, quando a mulher samaritana vai chegando no poço, ela se depara com Jesus e ela percebe que Jesus era judeu. E aí a mulher toma um espanto, porque Jesus pede água para ela. E a mulher diz assim para Jesus: como sendo tu judeu, pede água para mim, uma samaritana? Como pode isso acontecer? Porque os judeus não queriam nem a proximidade com os samaritanos. Mas Jesus fez questão de pedir água para uma samaritana. Mulher, dá-me água. Jesus, queridos, quebrou todas as barreiras e paradigmas. A mulher naquela época não tinha espaço, não tinha lugar. A mulher nem contada era. Jesus recebe a adoração daquela mulher. Ele acolhe, ele a trata de uma outra forma, de uma outra maneira. As lágrimas, meus amados, mostram a emoção daquela mulher. O sentimento incontido ao estar na presença de Jesus. E eu fico pensando, irmãos, que uma cena como essa, nos dias de hoje, poderiam ser motivo de repreensão por alguns, que acham que nós não precisamos demonstrar nossas emoções quando estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Algumas pessoas que se incomodam com o choro do outro, que às vezes dizem assim: engole o choro, para que isso tudo? Por que esse choro? Se aquela mulher tivesse num culto, talvez num lugar cheio de crentes, e ela começasse a chorar e beijar os pés de Jesus, ou de alguém especial, importante, eu acredito que aquelas pessoas iriam repreender aquela mulher. Porque não se vê isso, não se faz isso. A gente sabe, queridos, que o culto ele é racional. Lá diz em Romanos capítulo 12, que o nosso culto é racional. Mas essa mulher mostra que o culto também, ele deve ter emoção, ele deve ter sentimento, ele deve ter uma adoração verdadeira e sincera, querido. Então, se você estiver na presença do Senhor Jesus e tiver vontade de chorar, chore. Chore. Assim como aquela mulher chorava. Pastor Ivan, domingo, estava aqui chorando, né?
Aí ele mandou uma mensagem dizendo assim, rapaz, tal, chorei, não sei o quê. Eu disse, cara, qual o problema de chorar? É que o pastor não pode chorar aqui no púlpito? Por que não? A presença de Jesus causa isso. Às vezes eu acho mais estranho aqueles que não sentem nada. Aqueles que não têm nenhum tipo de reação. Por mais que eu não queira julgar ninguém. Mas é muito mais preocupante aqueles que não choram. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado os que... Hã? Por quê? A Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram, queridos. Então, se você tiver vontade de chorar, chore na presença do Senhor. Mas não faça isso para querer aparecer para os outros, não. Faça isso quando você sentir de verdade, de verdade. O sentimento de gratidão por Jesus não pode cessar. As lágrimas representam a dimensão desse sentimento. O texto também vai nos ensinar que aquela mulher enxugava os pés de Jesus com os cabelos. O que isso quer dizer, representar nesse texto? Queridos, para uma mulher judia, soltar os cabelos em público, ou até mesmo entre amigos, era inaceitável, pois soltar os cabelos era um ato obsceno. Era um ato obsceno uma mulher pegar o cabelo e soltar em público. Era comparado, por exemplo, a mulher mostrar os seios. A mulher só poderia soltar o cabelo na presença do marido, na sua intimidade. E vejam só o que essa mulher faz. Ela solta os cabelos e começa então a passar os cabelos nos pés de Jesus, a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Mas se você olhar bem o texto, aquela mulher não teve a intenção de fazer aquilo. Ao entrar naquele local, a mulher ela tinha a intenção de ungir os pés de Jesus com perfume, somente. Só que ela não segurou as lágrimas dela. Ela não conseguiu conter as lágrimas. E quando as lágrimas começaram a cair nos pés de Jesus, ela, de uma maneira natural, ela não teve a intenção de ofender ninguém. Ela simplesmente soltou os cabelos e começou então a passar nos pés de Jesus. A mulher não quis desrespeitar, nem afrontar as tradições. Ela simplesmente manifestou a mais pura e sincera adoração. Às vezes eu ouço das pessoas, ah, pastor, mas eu tenho vergonha de fazer isso, tenho vergonha de fazer aquilo. Eu tenho vergonha de pregar o evangelho, de falar para alguém. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa envergonhada. Queridos, aquela mulher não teve vergonha de soltar os cabelos em público. Porque era aquilo que ela poderia fazer naquele momento. Ela não levou uma toalha para enxugar os pés de Jesus. Ela não queria que as lágrimas se misturassem com o perfume. Então, quando as lágrimas caíram nos pés, ela queria tirar as lágrimas e assim colocar o perfume. Eu entendo que a presença de Jesus, ou quando nós estamos na presença de Jesus, isso é capaz de mover as nossas vidas, retirar de nós as barreiras, muitas vezes as vergonhas que a gente tem. Algumas pessoas dizem, eu tenho vergonha de levantar minha mão, ou talvez de vir aqui na frente aceitar Jesus.
Queridos, aquela mulher não teve vergonha de nada. Ela entrou num recinto que só tinha homens, e era proibido ela entrar naquele lugar, e ela entrou para adorar a Jesus. O texto nos ensina também outra coisa importante. O texto diz que aquela mulher beijava os pés de Jesus. Nós já vimos que o beijo dado pelo anfitrião representava o quê? Boas-vindas. E aquele fariseu não deu as boas-vindas a Jesus. E aquela mulher ali, naquele momento, demonstra um sentimento profundo. E acredito que ela beijava os pés de Jesus, mas dentro dela dizia assim: seja bem-vindo, Jesus, na minha vida. Tu és bem-vindo na minha vida, Jesus. Ela beijava os pés de Jesus e o seu sentimento era esse. Beijava os pés. Queridos, quando alguém que amamos muito se ausenta por alguns dias, o sentimento ao reencontrá-lo é de abraçar, é de beijar. Eu lembro quando fiz a viagem para o Congresso dos Homens, Retiro dos Homens. Samuel tinha 1 ano de idade, Samuelzinho, meu pequeno. Queridos, quando eu cheguei, passei 2 dias viajando, quando eu cheguei em casa, aquele menino parecia um pinto no lixo. A gente diz assim, né? Ele pulava, andava para um lado, chegava, me abraçava, beijava, saía, aí me via de novo e me abraçava. Ou seja, aquela criança estava demonstrando todo o sentimento puro e verdadeiro que ela tinha a meu respeito, a ausência do pai na vida daquela criança. E aquilo foi capaz de fazer com que ela pulasse de alegria. Beijava, abraçava, porque ela sentiu falta. Às vezes nosso sentimento, nossa vida com Jesus é assim, queridos. É um relacionamento onde eu não sinto falta disso. Nós precisamos sentir dentro de nós, muitas vezes, esse sentimento de falta, de ausência, para que possamos abraçar Jesus. Eu lembro do filho pródigo que estava lá no chiqueiro dos porcos. E quando estava ali no chiqueiro, ele lembra do pai. Ele diz: na casa do meu pai há tanta comida. O texto diz que quando aquele jovem volta para a casa do pai, o pai estava esperando ele. Abraçou, beijou. Porque aquele filho estava ausente. E ao reencontrar com o pai, ele demonstra todo sentimento. Às vezes, queridos, nós não damos o devido valor ao versículo de Mateus 28, 20, que diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque Jesus está todos os dias comigo, isso é fato, isso é uma realidade. Mas às vezes eu não dou o devido valor, importância a Ele. Jesus pode estar contigo, mas tu pode não estar com Ele. A gente precisa sentir
ter esse sentimento, assim como Samuelzinho teve quando me reencontrou. De muitas vezes, ao entrarmos na presença do Senhor, no nosso momento de intimidade, ter esse sentimento de abraçar, de chorar, de se alegrar na presença dEle. Esse texto ainda nos ensina uma última lição. Ele diz que aquela mulher ungia os pés de Jesus com unguento. Você sabe o que é unguento? Unguento, meus amados, era um tipo de perfume muito raro. Era uma especiaria, queridos. Os reis naquela época, quando juntavam seus tesouros, eles colocavam os ungüentos junto com o tesouro, porque aquele perfume era raro, era precioso, e era guardado juntamente com os tesouros dos reis. Em outra passagem, Mateus 26, do 8 ao 9, uma outra mulher entra num recinto, e ali derrama um perfume sobre Jesus. E quando a mulher faz aquilo, os discípulos tentam repreender de alguma maneira, na sua mente, no seu coração. O texto diz, os discípulos ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que este desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Ou seja, os discípulos repreenderam aquela mulher pelo fato dela estar derramando aquele perfume caro. Eles acharam que aquilo ali era um desperdício. Mas para aquela mulher não era um desperdício. Só aquela mulher sabia o valor daquele ato, daquela atitude. Porque ao derramar aquele perfume, aquela mulher está reconhecendo o valor que Jesus tem para ela. Aquela mulher está dizendo, nada mais precioso, nada mais importante seria capaz de pagar aquilo que Jesus fez por mim. O que significa esse perfume diante daquilo que Jesus fez por mim? Nada. Absolutamente nada. Você sabe o que isso aqui nos ensina? Nos ensina que muitas vezes nós temos a atitude dos discípulos, que tentam reter aquilo que você tem de precioso, e acha que não precisa entregar, oferecer a Jesus. Nós queremos dar a Deus, a Jesus, as migalhas, as sobras. Olhe lá, quando sobra. Mas aquela mulher tirou a coisa mais preciosa que ela tinha, mais cara, ela tirou e derramou aos pés de Jesus. Ela entregou a coisa mais importante e preciosa que ela tinha nessa vida. Nosso sentimento, às vezes, irmãos, é mesquinho. Os nossos sentimentos, às vezes, em querer oferecer alguma coisa para Jesus, ele é mesquinho. Às vezes você dá o pior do seu tempo para Deus. Pior. Você passa o dia todo, faz tantas atividades. Aí quando dá a noite você esquece, eita, eu não orei ainda hoje. Eu ainda não tive aquele momento a sós com Deus. Deixa eu fazer aqui aquele momento.
Nós deixamos Jesus por último. Muitas vezes as nossas escolhas, não damos a devida importância, o devido valor. Esse perfume aqui pode ser comparado a várias coisas que você tem na sua vida. Mas se eu não for capaz de tirar o que eu tenho de melhor e entregar para Ele, isso demonstra que Ele não tem esse devido valor que eu acho que tem. Você sabe o que Abraão fez? Você sabe o que Abraão fez? Abraão passou anos e anos orando por um filho. Anos e anos orando por um milagre. Porque a sua mulher era estéril, não podia ter filhos. Abraão passou anos esperando a promessa, e Deus mandou a promessa. Deus deu um filho para Abraão, Isaque. Mas sabe o que Deus fez com Abraão? Deus disse: Abraão, eu quero o teu filho. Eu quero que você me entregue o seu filho. Qual era a coisa mais preciosa que Abraão tinha naquele momento, meus amados? Era o seu filho da promessa. Abraão poderia questionar a Deus, relutar, dizer: não, Senhor, me pede outra coisa. Mas em nenhum momento Abraão questiona a Deus. Em nenhum momento ele questiona a Deus. Abraão pega o seu filho, pega os instrumentos para sacrificar o seu filho, e vai com o seu filho para sacrificá-lo a Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava acima de tudo na vida de Abraão. Não havia nada acima. Não havia nada que pudesse substituir aquilo que Abraão considerasse a coisa mais importante. E Abraão leva o seu filho para ser sacrificado. Os irmãos sabem a história, o restante da história. O que nós estamos oferecendo a Deus, querido, a Jesus? O que você está oferecendo para Ele? O que você está dando para Ele? Será que são os animais doentes, cegos, coxos, maltratados, que o povo de Israel dava ao Senhor, entregava? Que Deus olhava para aquele sacrifício e dizia: olha, eu não suporto mais. Eu não suporto mais aquilo que você está me entregando aí. Eu não suporto mais essas tuas orações, as tuas ofertas. Porque você está me entregando algo que nem você mesmo dá tanta importância. De que vale? Queridos, o nosso Deus é digno do melhor. Se você não for capaz de dar o melhor para Deus, não vale. Vai ser como aqueles animais doentes que você estava lá entregando, o povo estava entregando para Deus. E Deus não queria mais aquilo. A mulher deu o seu perfume precioso. Isso simboliza, sabe outra coisa, querida? Aquela mulher não precisava mais daquele perfume. Porque Deus transformou a vida dela. Aquele perfume não tinha mais valor para aquela mulher.
Porque agora Deus deu a ela uma nova vida. Ela não precisava mais seduzir os homens com perfume. Hoje nós queremos dar a Jesus, queridos, o nosso melhor. Você está disposto a dar o seu melhor para Jesus? Você está disposto a dar o seu melhor para Jesus? Você pode dizer amém? Pois saiba de uma coisa, Jesus é digno do seu melhor. Ele é digno do meu melhor. Essa passagem bíblica nos faz refletir sobre nossa postura perante Jesus. Nosso sentimento, nossa sinceridade, nossa devoção e o valor que nós atribuímos a Ele. Pense nessas coisas. Pense naquilo que você tem feito. Que tipo de cristão você é? Que tipo de adorador você é? Esse texto também nos mostra uma coisa importante, queridos. É que Jesus perdoou os pecados daquela mulher. O texto nos ensina que não importa que tipo de pecado você tenha cometido na vida. Jesus perdoa todo e qualquer pecado. E é isso que Ele quer fazer com você. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Jesus quer perdoar os teus pecados. Ele quer apagar os teus pecados. Como Ele faz. Mas para isso você precisa tomar uma decisão muito importante na tua vida. Você precisa receber Jesus na tua vida como Senhor e Salvador. O único que pode salvar. O único que tem poder de salvar e de perdoar pecados.